Mestre, o senhor poderia explicar para nós sobre o bardo, sobre a vida e a morte, sobre o além da vida, sobre o que conhecemos de morte? Ok. Então eu vou explicar sobre o bardo, sobre a passagem e sobre partes de como se vive e como acontece essa questão da transição. A transição do bardo, conhecido popularmente como morte, colocado, um nome forte e nem sempre tão real pela sociedade. Primeiro eu preciso falar sobre a importância de como se passa por aqui, a importância dos dias vividos e como se vive. O importante é estar sempre presente, consciente. Cada passo conta como um gigabyte, um terabyte da sua vida. Vamos falar que a nossa vida é um grande filme, uma grande história. E nós devemos viver sem muitos arrependimentos ou sem se prender a muitas coisas. Quando se fala assim, não ter apego, as pessoas às vezes compreendem palavras e distorcem o seu sentido. As pessoas que costumam ouvir com o ouvido seletivo, ouve a parte que convém e a parte mais importante às vezes fala, não, isso não me interessa. A verdade, ela é a verdade, as pessoas gostando ou não. E ao longo dos tempos, muitas expressões, muitas palavras perderam o seu sentido, porque às vezes poderia ser até uma gíria local da época, ou uma palavra regional, e aí as pessoas querem traduzir isso para o presente momento e não conseguem trazer a essência da verdade. Morte é aquilo que as pessoas perderam a vida. Existem muitas pessoas que estão aqui respirando, e já morreram. Estão caminhando e já morreram. É isso que eu quero dizer. Quando perdeu a vida, não é um acidente ou um órgão parou de funcionar e fechou os olhos. Não é isso. O bardo, a hora da passagem, é uma coisa. A morte é outra coisa. Estão ligadas, de certa forma? Sim. Mas a morte, ela é depressão, ela é remorso, ela é tristeza profunda. Isso é morte. Tem muitas pessoas que respiram e caminham, mas estão morrendo. O que é vida? É o oposto disso. É a alegria, é a pureza, é o entusiasmo, é aquele sentimento genuíno com uma vontade de fazer. Carece dessa explicação para que a gente possa entrar um pouco mais na questão do bardo, da passagem. Tudo, cada passo trilhado aqui, ele vai ser como um filme que você vai assistir após a conclusão nessa estada terrena, nessa passagem no mundo terrestre. Então, quando a gente concluir a nossa passagem aqui, no momento de desligar e partir, transição do bardo, é passado um filme. E aí é um filme da sua vida, onde você vai sentar com uma mente mais lúcida. Porque no dia a dia aqui, no mundo sarra, no mundo terreno, nós somos roubados muitas vezes, nem sempre estamos lúcidos. Mas nós vamos estar num local onde estaremos lúcidos e vamos assistir o fim da nossa vida. E lá, imagina, sentou, telona de cinema, vida real, é outro patamar. É como se você estivesse lá vivendo mesmo tudo de novo. Cada momento, cada instante. Então você vai viver desde o momento
do nascimento, às vezes um pouco antes do útero ali ainda, e aí vai passando quando você era criança. O que acontece? Agora nós vamos entrar num detalhe que é muito importante. Vamos falar que você era criança, e aí você, quando criança, puxou o rabo de um gato. Atirei o pau no gato quando era criança. E aí você tem essa memória na sua cabeça, que você hoje se arrepende muito do que fez naquela época. Então, na hora que chega nesse momento que passa essa parte da sua vida, e aí você lembra daquilo, e aí você sente esse arrependimento, esse remorso, aí você fica preso nessa questão do gato que você puxou o rabo, tacou o pau, seja lá a atitude que for, é só um exemplo. E aí você fica naquilo com aquele sentimento, nossa, por que eu fiz isso? Ah, eu não devia ter feito isso. E aí o filme pausa, e aí você fica nesse looping de assistir o que você fez e ver o arrependimento, nossa, por que eu fiz isso? Mas é um filme, não dá mais para mudar, já foi feito. Enquanto você não entrar num sentimento de perdão, muito se fala sobre perdoar as pessoas. As pessoas fazem mal para mim, eu preciso perdoar ela. Gente chata, difícil perdoar, e tem que perdoar parente e tudo mais. Tem. Mas o mais difícil é se perdoar. Onde você olha para as atitudes que você teve e você fala assim, nossa, eu errei. Reconhecer o erro. E aí assim admitir que errou e se acolher com carinho, com amor, aonde você vai se perdoar. Essa é a verdadeira tarefa. Reconhecer que naquela época você puxou o rabo do gato, tirou o pau no gato, porque de alguma forma você tinha isso dentro de você e acreditava que aquele momento era o que precisava ser feito. E aí você fez. Pode ser qualquer outra parte da sua vida. Pode ser um relacionamento mal resolvido entre casal, ou pode ser entre família, com pai, com mãe. Pode ser que você está assistindo o filme da sua vida e naquele momento você se depara que bateu no seu filho, bateu no seu pai, sei lá, uma atitude que você teve que foi totalmente fora da curva. E isso foi há muito tempo atrás. Anos. E tempo não se calcula, né, como ano, que lá vai ser diferente. E aí quando você vê aquela cena, é como se você estivesse fazendo de novo aquela cena. E aí o que eu faço? Aí entra a questão do desapego. Simplesmente, você tem que entender que naquela época você deu o que você tinha. Eu fui muito severa com o meu filho, com a minha filha, quando ele era criança. Então eu bati, ou eu gritei, ou eu prendi, não deixei sair, e hoje eu me arrependo disso. Tá bom? Reconheça que naquela época você deu o que você tinha. Se fosse hoje, você não faria igual, faria diferente. E aí você compreende que você deu o que tinha e se perdoa. Você acolhe você mesmo, acolhe com carinho. Entenda que naquela época você errou mesmo, mas se fosse hoje, não erraria. E aí você se perdoa. Esse é um ato mais primoroso, o ato mais lindo que você pode fazer por você mesmo, que é o se perdoar. E aí a gente consegue continuar assistindo o filme. Então, como a gente vive aqui, vai interferir lá. Eu me matava enquanto eu estava vivo. Bebia todo dia, fumava todo dia. E o dia que você enxergar isso lá, vai ser difícil terminar de assistir um filme, porque cada vez que você cometer um ato de transgressão aqui,
vai ser uma pausa no seu filme lá, se você não estiver preparado para se perdoar, para seguir. E aí as pessoas falam de inferno astral. É onde você vai ficar preso na sua salinha, preso no seu filme. Porque enquanto esse filme não terminar de passar, é igual o computador, o computador antigo que tá todo travado hoje. Um computador travado que você quer desligar ele fica rodando, tô atualizando aqui, tá rodando, e não desliga, porque ele tá concluindo a tarefa antes de desligar. E você também. Enquanto não concluir, você não vai desligar e continuar a sua passagem do bardo. Aí aonde você vai depois é um assunto também que seria por um dia inteiro de discurso. Mas para onde você vai depois também é de acordo com o que você vive hoje. Se você planta raízes, vai crescer broto e virar árvore. E aonde você está plantando suas raízes? Se você tem o seu caminho que você segue, espiritual, você está plantando raízes lá. E aí, quando você terminar o seu filme da vida, aí existe uma chance de você ir para lá, se você estiver plantando as raízes. Por isso é importante o que você faz hoje para estar preparado para assistir esse filme com uma mente mais lúcida, não com a mente de rebeldia. Às vezes nós tentamos lutar, ser rebelde e falar, não, comigo não vai ser. Não, tem certas coisas que é inevitável. Se você beber água, em algum momento você vai no banheiro fazer xixi. É inevitável. Tem certas coisas que a ação tomada, a reação, ela é inevitável. Por mais que você esteja rebelde, faça um chilique de rebeldia, quanto mais você lutar, tudo bem. É igual você vê a criança lá fazendo birra lá. Eu quero brócolis no mercado, né? Eu quero brócolis. E aí, na hora que ela acabou o chilique dela, ela respira fundo e bom, vida que segue, né? Acabou o chilique, acabou. Não vai acontecer. Aí, na hora que acabar, aí você vai ter que fazer a tarefa. Que é a questão do bardo. É um momento da passagem, aí muitas pessoas ficam assim, como vai ser? Ninguém voltou para falar. Não, isso não é uma verdade. É porque se você tem esse questionamento, essa fala, é porque você não procurou ainda saber a verdade. Vamos falar que essa é uma pergunta em tanto, né? Nós temos uma certeza absoluta, que nós vamos partir daqui. E como isso vai ser e para onde vamos, aí é de acordo com os seus passos trilhados nesse presente momento. Tudo que você faz nesse momento vai reverberar lá na frente. Cada passo dado é uma reflexão na sua vida. Por isso, ter uma vida honesta, ter uma vida honrada, ter uma vida justa, isso vai ser muito bom lá na frente, porque você, na hora que assistir o seu filme, vai ter orgulho. E também não se prenda nos orgulhos, porque isso pode ser razões de pausar o seu vídeo. Se você tinha muito orgulho de alguma coisa, uma vaidade muito grande, um apego muito grande, nossa, tinha uma vaidade no meu cabelo. Quando você vê que você estava lá na frente do espelho com aquele cabelo, aí seu vídeo pausa, e aí você fica lá tempos e tempos naquele momento. E isso são prisões. Aí eis a ilusão. Imagina que você está na frente da TV assistindo um filme e você não pode interagir mais com o personagem, porque aquilo é um filme que já passou. Só que enquanto você não estiver bem resolvido com aquilo, você não vai conseguir seguir em frente. Essa é a pura verdade. Hoje já são amostras grátis de como é. Só que as pessoas preferem se perder vendo miragens que acontecem aí na sua volta, no seu dia a dia. E não se esforça.
tem que se esforçar. Todos os dias você tem que se esforçar para ser melhor para você mesmo. E se você for melhor para você mesmo, você vai ser melhor para tudo. Tudo que você fizer vai ser bom. Por isso, o dedicar para si. Para quando chegar no momento do bardo, na hora da passagem, você esteja mais preparado. Sem muitos arrependimentos, ou bem resolvido com aquilo que você fez, se arrependeu, lindo, tem que se arrepender. Lindo. Só que se arrependeu, beleza, passou, já tá lá para trás. É assim, olha, me arrependi, não vou fazer mais, me perdoa, vida que segue. Não fica preso lá. Senão pausa a vida hoje, mas hoje a vida não pausa, né? Tenta pausar, você pode pausar esse vídeo, mas a vida você não pausa. Se você começar a olhar a vida passando, é desesperador o que você tá fazendo. Olha a vida passando. E aí, tá preparado para quando chegar o seu momento? Espero ter respondido sua pergunta. E se tiver mais alguma dúvida, algum esclarecimento, qual faça necessidade, estou aqui à disposição.